Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que têm estado conosco ao vivo, também assistindo às gravações, seja no YouTube da Rádio Vibe Mundial, o YouTube do Impassex, ou no Instagram, Café com Sexologia. Bem, vocês já sabem que nós sempre trazemos pessoas convidadas aqui que podem contribuir com discussões importantes, sejam com questões de sexualidade, relacionamentos de casais, tudo em prol de uma saúde mental, uma saúde melhor. Eu tenho aqui para apresentar para vocês hoje, professora Fernanda Calisto. Bom, ela é psicóloga, mas é doutora. Mas eu gosto de dizer que ela é psicóloga porque vocês já sabem que essa nossa forma de ver o mundo, essa forma de ver o mundo é muito importante. Fernanda, obrigado por estar aqui. Obrigado por participar do Café com Sexologia. Agora ela é membro do Café com Sexologia. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Gostei do uau. Fernanda, nós conversamos sobre você estar aqui para falar sobre um assunto que deve interessar a muitas pessoas que estão ouvindo, sejam pais, mães ou adolescentes, ou jovens adultos. Por quê? Pornografia e adolescência. Sim. Bom, então, me conta como é que você chegou em estudar esse assunto, ou você atende esse assunto. Começa a contar e a gente vai dialogando aqui. Perfeito. Esse é um assunto que acaba perpassando um pouco a minha vida acadêmica e a minha vida enquanto terapeuta. Então, enquanto acadêmica, ao longo do meu mestrado, doutorado e até no meu pós-doc, eu comecei a estudar sobre impulsividade, sobre dependência. Olha! E de modo paralelo, eu tenho uma experiência enquanto terapeuta clínica, então durante esse tempo eu atendi e comecei a atender muito mais adolescentes por uma questão de adorar esse público, uma questão muitas vezes até de identificação de interesses. Comecei a atender muitos adolescentes e o vício em telas, o excesso de telas começou a aparecer como uma demanda clínica muito grande. É ficar mexendo Exatamente. no celular. Ok. E, ao mesmo tempo, dentre esse vício em telas, começou a aparecer um excesso de pornografia, um excesso de contato com conteúdo pornográfico. Dado isso, veio o meu interesse, a dependência já era uma coisa que me estimulava a estudar, a investigar. Então, comecei a estudar mais sobre isso, a atentar para esse fenômeno. Isso é interessante, porque talvez muitos psicólogos, no geral, psicólogos clínicos que atendam adolescentes, talvez nem se atentem muito a esse mecanismo, porque você está juntando duas coisas. Primeiro é a facilidade de acesso, ou seja, todo adolescente ganha um celular. Às vezes até um celular melhor que os adultos, né? Melhor significa mais caro. E não necessariamente precisem. Aliás, eu fico pensando que se a gente compra o último... Nossa, a gente nem usa do jeito que devia. Porque não dá tempo. E você está contando que, atendendo adolescentes, você foi percebendo que muitos adolescentes, então, gastam tempo demais, acho que é a primeira coisa, vendo pornografia na internet com os seus aparelhos e os seus celulares. Exatamente. E é interessante, Oswaldo, porque muitas vezes os pais me traziam, olha, minha filha, meu filho... É importante falar que isso também acontece com mulheres, com meninas, então... em ambos os casos. E você já está contando uma coisa diferente, né? Porque, assim, aqueles psicólogos que atendiam no consultório lá em 1980, 1990, falavam de atender pessoas com problemas de pornografia. Puxa, 100% eram homens. 100% eram homens que procuravam tratamento ou cuidados, porque o acesso à pornografia também depende de uma série de questões sociais, históricas e gênero. E agora está entrando o gênero Agora feminino. A gente percebe que o acesso, inclusive, toda a investigação do acesso à pornografia, a porcentagem, é muito parecido entre homens e mulheres, tá? Então, é importante trazer esse ponto. Mas o que acontece? Os pais normalmente me procuravam trazendo, olha, meu filho não sai, minha filha não sai do celular, não sai do tablet. Mas eles não tinham esse conhecimento do que eles acessavam. Então, acho que é um ponto importante. E com a confiança terapêutica, então, com o começo do processo terapêutico, chegava um momento em que eles compartilhavam comigo.
né? Olha, além de tudo, o que eu acesso muito é pornografia. E que tipo de pornografia, né? Então, tinha que ter uma confiança terapêutica muito grande para trazer essa realidade. Vocês ouviram? Pais e mães, seus filhos, adolescentes, claro que não vão falar disso com vocês, porque eu acho que assim, adolescente não confia nos pais para falar de algumas coisas. Sexo é uma delas. Por quê? Porque talvez com 4 ou 5 anos de idade já tenham perguntado sobre sexo, não tiveram resposta e aprenderam. Isso aqui não é para conversar com eles. Sim, sim. E eu fico pensando que os pais também não vão saber o que fazer ao ouvir isso. Vão ficar desesperados. E aí vem uma coisa, será que os pais estão preparados? Você já está contando que os pais já não tomaram cuidados com algumas coisas. Há décadas se fala de aplicativos para que os pais cuidem das crianças não acessarem determinados tipos de conteúdos. Isso. Mas parece que os pais não ligam para isso. Vamos lá. A gente tem esses mecanismos, né, do controle parental, do monitoramento do que esse adolescente, né, ele acessa online, né? Então, o Oswaldo trouxe um ponto muito importante. A pornografia tem um acesso facilitado, normalmente tem muito conteúdo de graça. A gente sabe inúmeros sites, né, gente? É XX, a gente sabe todos os sites, né? O que acontece? É óbvio que o monitoramento é uma medida extremamente importante, Oswaldo. Então, a gente tem que monitorar o que os jovens, o que os adolescentes acessam. O que as crianças, tá? Porque o excesso de pornografia, pessoal, já está sendo apresentado a partir de 9 anos. Então, vamos lá. Né? A gente precisa do monitoramento, isso é extremamente importante. Eu acredito que muitos pais têm, sim, o desejo de monitorar, né? Eu sempre gosto de validar aqui as dificuldades dos pais também. Atendendo o público de adolescente, eu tenho um contato muito positivo com os pais. Muitos querem, mas eles não sabem como. Essa vida atarefada, essa dificuldade do dia a dia, cansaço, né? Excesso de trabalho. Então, os pais muitas vezes têm dificuldades de realizar o monitoramento. Mas, honestamente, Oswaldo, o monitoramento não pode ser a única saída. Não pode por várias razões, porque esses adolescentes estão buscando alguma coisa, achando pornografia. Achando pornografia porque, adultos, prestem atenção, vocês estão sendo monitorados em tudo que vocês acessam na internet, pelo celular, pelo computador, e monitorado no sentido, assim, olha, querem vender coisas para vocês. Um adolescente também. E adolescente tem outras curiosidades que se associam a sexo. Curiosidades sobre namoro, relacionamento, como é que a gente conhece alguém, como é que beija, e daí para frente. E a cada passo aparece uma pergunta nova. Exatamente. Tem uma pesquisa muito interessante. Oba! Eles fazem a investigação do motivo que leva os adolescentes e os jovens a procurar pornografia. E o resultado é alarmante. Porque tanto para homens quanto para mulheres, né, para meninos e para meninas, uma das motivações é procurar informações reais sobre sexo. Por que é um grande problema? Porque pornografia não é sobre sexo real. Aquilo é tudo extremado, é tudo atuado. Aqueles corpos não são reais, os prazeres não são reais. A violência embutida naquele sexo é extremamente prejudicial para o relacionamento, para o amadurecimento sexual e, inclusive, né, em questão de respeito de gênero daquele adolescente. Então, a gente tem uma situação extremamente problemática. Por que eu estou buscando sobre sexo real em plataformas de pornografia? Porque eu não tenho possibilidade de ter esse conhecimento de outras formas. É verdade, mas muitos adultos falam dessas coisas porque, de repente, qualquer adulto também vai procurar conhecimento real e vai chegar em plataformas que vendem pornografia. Querem o dinheiro para oferecer alguma coisa que, na verdade, podemos dizer assim, não, as pessoas também podem procurar pornografia. Procurar pornografia não é o problema. O problema é como é que estão procurando e o que estão recebendo. Porque muitas vezes estão procurando uma satisfação, uma diversão. Certo, mas vocês sabem o que estão achando? Esse é o problema. Porque nem adulto sabe, o adolescente também não. E a gente sabe que, assim, você dá aulas, você orienta pesquisas. E eu fico imaginando, assim, aonde um estudioso, alguém que queira estudar, vai procurar informações reais? Já começa a ser difícil. Alguns nem conhecem nem os periódicos científicos que sirvam para
Sim. base para suas pesquisas. Então, como assim as pessoas acham? Não vão achar. Adolescente também não. Então, essa seria uma coisa que os pais deveriam estar procurando. Mas os pais também não têm tempo para isso. Não quero deixar tudo nas costas dos pais, mas você está contando uma coisa que eu fiquei imaginando. Um adolescente te procura no consultório e você disse, depois de ter confiança, de ter essa aproximação de confiança, porque terapia exige confiança. E não é fácil. Não, gente, não é fácil confiar em outra pessoa e receber confiança. Aí esse adolescente começa a contar que, aqui eu vejo muita coisa, passo muito tempo vendo o quê? E você contou outra coisa. Pornografia. Nossa, isso é um guarda-chuva de assuntos, temas, formas, e algumas são bastante complicadas. Também me dá a impressão que quando a gente pode começar a ver, vou ver pornografia porque é para diversão. Daqui a pouco a gente está achando coisas, ou vem informações, ou vem propaganda de coisas que são ilegais? Sim. Ai. Porque quando chegamos Gente, pornografia é bastante comum, normal. Aliás, desenhos que a gente vai considerar eróticos ou referentes a sexo, existem nas cavernas. E existem coisas lá que nós vamos achar que nem deveríamos fazer. E os nossos antepassados nas cavernas já faziam isso. Então, não vem dizer que é uma coisa nova. Mas, para que serve isso? Deve servir para um monte de coisas, inclusive educação. Exato. Só que hoje nós temos um problema com essa educação sem limitações. E eles chegam ao ilegal mesmo? Vamos lá. Eita. A gente tem grandes problemas envolvidos nesse acesso, né? Então, o Oswaldo trouxe um ponto importante, né? A representação de imagem do sexo sempre existiu em todas as culturas e, sinceramente, deve existir. A gente tem um aspecto pedagógico em relação a isso. Então, tá tudo bem, pessoal, a gente entrar em contato com filmagens, né? O problema é que a gente está falando de uma indústria. Essa indústria precisa vender produtos e você precisa consumir aquilo de uma maneira exagerada porque é assim que eles têm o lucro, né? Então, o que acontece? Quando o adolescente ele entra em contato com aquele sexo que eu volto a dizer, já é irreal por si só, começa a aparecer para eles, até por conta dos algoritmos, um sexo cada vez mais extremado. Aquilo começa a escalonar. Eu posso usar um palavreado um pouquinho mais... Explica. Escalonar, subir uma escada. Escalonar. Não é nem nesse sentido técnico, mas no sentido de falar sobre sexo mesmo. Então, por exemplo, sexo de duas pessoas, né? Depois um sexo grupal, depois um sexo com violência, né? E aquela violência começa a ficar mais extremada. De repente, eu tô vendo um vídeo de uma pessoa sendo abusada. Entende? Então, começa a escalonar tudo que eu tô assistindo. Tudo começa a ficar mais intenso. Tanto, pessoal, tem outras pesquisas que mostram, inclusive, eles dividem a pornografia em dois estilos. Soft porn e hard porn. Então, soft porn seria basicamente o sexo que não envolve violência. Hard porn, eu tenho o sexo com violência. Normalmente, as pessoas têm excesso de consumo e chegam ao vício quando elas só consomem o hard porn. Porque elas começam com soft porn, começa a ficar mais extremado, eu começo a precisar de mais, e eu caio no sexo com violência. Olha, quer dizer, esse sexo com violência, ou escalonado, ou o hard porn, ele tem um problema, então, que, na verdade, ele envolve emoções mais intensas. Perfeito. Agora nós estamos chegando lá. Gente, sexo envolve emoções. Sexo precisa de emoções. Sexo sem emoções não existe. Mas espera aí. Quanto mais intensas forem as emoções, parece que mais a gente quer. E esse é o mecanismo que você falava do vício. Exatamente. Mas isso serve para qualquer outra coisa? Porque assim, eu vou tomar uma cervejinha. Eu consigo tomar 4, 6, 7, 10. A quantidade de álcool faz com que a gente também parece que queira sentir mais coisas quando a gente sente menos, porque o álcool também tira um monte de sensações. Mas sexo também, a gente vai, parece que precisando mais sensações, mais emoções, e a gente não tem mais controle, porque o mundo está te controlando. Aliás, a gente nunca tem controle, o mundo controla a gente. Perfeito. Preste atenção. Você está contando algo
que um adolescente, ele está procurando informações, ele está procurando compreender coisas do mundo que ele ainda não conhece, que ele não tem acesso, que ele não fez, deixou de fazer, ou algumas coisas ele já começou a fazer, mais ou menos. Adolescentes na década de 1990 faziam sexo. Por quê? Não tinham acesso a outras fontes de informação. Perguntavam para um colega de sala de aula, ai, como é que faz sexo? O sujeito que queria se fazer de bonitinho inventava coisas. Pois é. Ninguém sabia. Mas então, mais cedo ou mais tarde, ele caía numa situação. Estava namorando. Muitas vezes é assim. Uma parte era levado para prostíbulos. Não é ruim, peraí. Porque, de alguma maneira, tinha acesso. E agora? Qual é o acesso? O acesso é no celular, no monitor. E esse acesso não permite a vivência das emoções de acordo com o encontro dos corpos. Esse é um problema outro, não é? É extremamente problemático. Você trouxe isso, né? O encontro dos corpos, né? O sexo, ele deixa de ser uma relação bidirecional, uma relação entre duas pessoas ou mais pessoas, né? Tá tudo bem. E se torna muito mais algo que eu vivencio comigo mesmo, né? E a fonte de prazer é um objeto, né? Então, aquele filme que eu estou assistindo, aquela situação que eu estou imaginando. Isso. E daí nós temos uma situação problemática. Normalmente, pessoas que têm o excesso de pornografia têm uma imensa dificuldade de se excitar em situações normais, reais. Com outra pessoa, que envolve uma série de coisas. Você já notou que quando nós estamos olhando no monitor ou no celular, nós vemos a imagem toda. A gente vê a pessoa toda. Imagine-se abraçado a uma pessoa que você gosta. Você não está vendo o corpo todo. Então, a sua visão já é prejudicada se a gente ficar acostumado, né, a ver o cenário todo. Segunda coisa, o celular, o monitor não tem cheiro. A outra pessoa tem. Terceira coisa, sons. Pois é, os sons não são eletrônicos, são diferentes. Tem outro timbre. Só isso. Gente, a sua pele toda. São sensações físicas. Alguém te abraçou nas costas. Opa, tocou nas costas. Ali no monitor não tem. E isso vai impedir a gente ficar acostumado com aquela situação A2, bidirecional. De uma maneira sensorial. Sensorial. Sim. E sensorial é extremamente necessário para o funcionamento físico, fisiológico acontecer no sexo. Então, a gente não está preparado para sexo vendo pornografia. E é importante, Oswaldo, né? Por que os adolescentes, as crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis? Né? Então, quando um adulto assiste uma pornografia, ele já tem uma vivência para entender até uns aspectos mais basais do sexo. Vou dar um exemplo para vocês, né? É muito comum que na pornografia eu tenha um excesso de ejaculação. Verdade. E os pacientes falam disso, né? Porque de repente eles começam a querer... Eu quero o que está lá no filme. Exatamente. Não tem. Um adulto já fica, né, impressionado com isso, muitas vezes se comparando. Imagina um adolescente que teve poucas ejaculações na vida, muito provavelmente nunca fez um sexo real. Ele acha que aquilo é o padrão, aquilo é o normativo. Normativo, padrões. E você está dizendo que a pornografia impõe uma série de padrões. Até mesmo a ejaculação, a quantidade, o número de vezes, o aonde... Puxa vida. Você trouxe também uma questão de sensorial, né? O som, né? Os gemidos da pornografia. Então, quando alguém demonstra prazer, como aquilo é demonstrado vocalmente. Então, eu estou, de repente, com a minha parceira, com o meu parceiro, nossa, o gemido não é igual. Será que está sentindo prazer? Pois é. Aí, isso serve para a maior parte dos homens, mesmo adultos, porque os homens nunca sabem quando as esposas, parceiras, namoradas, ou quem quer que seja com quem eles estão fazendo sexo, eles nunca sabem se a mulher está tendo orgasmo. Nunca sabem, mas eles têm certeza. Como assim? Quando eu pergunto para meus pacientes, eles falam assim, ela teve. Peraí, ela disse que teve? Não, mas eu sei. Sabe como? São fantasias dos nós adultos. Nós, humanos, fantasiamos e achamos, porque também ficamos com vergonha. Eu vou perguntar para ela se ela teve orgasmo. E se ela fala que não teve, quem sou eu depois? E você sabe também que as pesquisas demonstram que muitas mulheres mentem. Por quê?
tava legal ali, tava gostoso. Aquele relacionamento sexual, afetivo, tava muito bom. Ela tava dizendo assim, nossa, isso aqui tá ótimo. Não, mas para os homens tem que ter orgasmo. Porque para os homens, se não houver ejaculação, que os homens chamam de orgasmo, parece que não houve sexo. E aí, assim, então... Invalida a experiência. Invalida a experiência. E não vai perguntar, não, mas ela fez teve orgasmo. E nos filmes, o que a gente tem? Uma série padronizada de palavras e gemidos que, assim, no sexo real não acontece. Umas mulheres gritam, outras falam palavrões, outras falam palavras normais, outras gemem só. Qual será? Nós precisamos de experiências variadas. É que esse é um problema da nossa cultura, né, Fernanda? A gente diz que antes de casar não pode. A gente diz significa uma parte da população afirma isso categoricamente. E aí vai para o relacionamento, vai casar sem experiências anteriores e sem saber se está dando certo ou não. Mas a pornografia, então, não serve como parâmetro. Ela está sendo feita para vender, para dar dinheiro para uma indústria. Uau, acho que a gente leu as mesmas pesquisas. Sim. Isso é interessante, porque você está falando de atender pessoas e são adolescentes que em algum momento olham para você e dizem, eu estou vendo umas coisas lá. Como é que eles contam para você assim? Eles falam, estou vendo pornografia? Eles chamam de pornografia? Vamos lá. Não necessariamente, né? Então é muito comum que eles não falem, estou vendo pornografia, né? Então a gente começa a fazer tanto monitoramento, tanto conversar sobre o que eles acessam, né? E eles começam a trazer os indícios. A maioria, para ser honesta, quando começa a ter uma relação muito próxima de confiança, começa a me perguntar de uma maneira direta sobre sexo. Então, olha, Fernanda, eu vi um vídeo que aconteceu isso. Eu tô preocupado porque comigo não é assim. E daí eu começo a investigar. Tá, aonde você viu essa situação? Que vídeo é? Normalmente você acessa quando? Então, a gente começa essa investigação. E que bom que eu me torno lugar de confiança para poder dizer, olha, não, isso não é real. Que bom que eles constroem essa relação comigo. E você trouxe um ponto muito importante, né? Culturalmente, falar de sexo ainda é um tabu, gente. A gente está em 2024, mas ainda é um tabu. E é interessante que a gente tem duas realidades muito extremadas, né? A gente tem uma situação que normalmente falar com a família sobre sexo é um tabu, aquilo ainda é velado, ainda é fechado. Ao mesmo tempo, eu tenho uma internet que eu consigo perguntar sobre tudo a todo momento e assistir tudo. Então, nesse caso, eu sinto que eu me torno um lugar seguro para poder, obviamente, receber aquela dúvida com acolhimento, sem julgamento mesmo, né? Então, eu me torno um lugar de confiança e também, como alguém mais velha, né? Eu posso dizer, com vivência, eu posso dizer, olha, não, isso não é real. Fique tranquilo, não é um problema contigo, não é um problema com o teu corpo. Pois é. Eu gostei muito de estar ouvindo você contar essas coisas, porque lembra que eu falei no começo? Ela é psicóloga. São visões de mundo que convergem, porque nós estamos falando desde um contexto teórico, ético, profissional, que converge para uma compreensão de mundo. E é isso que nós queremos passar para vocês que ouvem a gente aqui no Café com Sexologia, porque esses assuntos precisam ser conversados. Isto é educação sexual. Puxa, Fernanda, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que também você tem a sua agenda, os seus compromissos, família, criança pequena. Mas, assim, é muito importante trazer você, trazer outros colegas para nós conversarmos aqui e levar à audiência esses assuntos. E pornografia é uma coisa que nós vamos ter que conversar outras vezes e precisamos continuar com isso. Seja sempre bem-vinda. Se tiver outros assuntos que vêm à tua cabeça, olha, esse assunto tem a ver... Me fala, vamos conversar outras vezes. Agora você é associada ao Café com Sexologia. Agora já tem a sim. xicrinha dela, olha. Eu brinquei com ela, assim, traga a sua xicrinha. Eu não sei se ela pensou assim, como trazer. Mas agora ela tem como trazer. Agora sim. Quero agradecer e lembrar vocês que estão assistindo, ouvindo, seja pela rádio, pelo YouTube, pelo site da Vibe Mundial, pelo Café com Sexologia no Instagram. Venham sempre conversar com a gente. Deixem perguntas, podem deixar no YouTube, ali no Impassex, no Instituto Paulista de Sexualidade. Vocês podem deixar suas perguntas e dúvidas. Eu vou lá e peço para a Fernanda responder depois para vocês, se ela puder, ou a gente responde. Nos vemos todo domingo, 8h30 da noite, aqui ao vivo na Vibe Mundial. Muito obrigado, gente.